Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho que apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel, prometido a todo aquele que crê. Prometido é o Messias, é o ungido, o Cristo de Deus, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós vemos esses 3 capítulos, uma síntese, de forma objetiva, clara, das principais doutrinas e ensinamentos acerca do reino de Deus, saído da boca do próprio Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos ver o capítulo 7, versículo 18, onde Jesus fala sobre os frutos, onde Jesus fala sobre aquele que é verdadeiro e aquele que é falso, entre aqueles que realmente ele conhece o coração, vão para o céu ou vão para o inferno. Presta atenção no que diz Mateus 7, 18. A Bíblia diz: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a nossa essência, aquilo que nós somos aqui dentro, revela, através de atitudes, pensamentos e comportamentos, o nosso coração, o estado do nosso coração, o estado da nossa vida interior. Se estamos conectados com um Deus que é bom, justo, ético, correto, santo, um Deus maravilhoso, que é o Deus da Bíblia, viveremos uma vida dando bons frutos para Deus, frutos de arrependimento, frutos de vidas sendo conquistadas para o reino de Deus e frutos do Espírito Santo, que são as virtudes e as qualidades de Jesus. Toda árvore boa, toda boa pessoa produz bons frutos. E quem não produzir frutos bons, produzir maus frutos, frutos amaldiçoados, amaldiçoantes, comportamentos destruidores, autodestruidores, comportamentos totalmente equivocados, sem se arrepender, sem ter frutos de arrependimento. O texto sagrado diz que essa árvore má vai ser cortada e atirada ao fogo. O fogo aqui é um símbolo do inferno, da condenação eterna, do lugar que vai todo aquele que não reconhece que é pecador, não reconhecer seus erros e falhas, não mudar comportamentos equivocados e continuar dando maus frutos, revelando então que ele é uma má árvore, uma má pessoa, porque não produziu frutos, atitudes, pensamentos e comportamentos para a glória de Deus. Aí entra o 21, porque aqui o contexto geral está falando de frutos nas árvores, de falsos profetas, de lobos devoradores que se infiltram no meio das ovelhas. Como é que nós podemos detectá-los? Como é que nós podemos discerni-los? E Jesus é muito claro, é através dos frutos, é através das boas obras. Lembrando que Efésios capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas as boas obras são um reflexo de quem é salvo, de quem confiou em Jesus, colocou a sua fé na palavra de Deus, no Cristo da palavra, e aqueles que vivem uma vida em aliança com Deus, vivem uma vida de fé e de obediência ao Senhor, se arrependendo de fatos errados, de coisas erradas na sua vida e mudando comportamentos para melhor, cada dia mais adquirindo a imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, no poder do Espírito Santo. Olha o que diz o 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você não obedecer, e a obediência aqui não é a qualquer coisa, é obedecer a palavra revelada, que revela a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, você não vai para o céu. Só vai para o céu aquele que aprendeu a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, ele diz que nós devemos conhecer, ter o conhecimento pleno da vontade de Deus, sermos cheios da sabedoria do alto e termos sobre nós a inteligência espiritual. 3 coisas: conhecimento da vontade de Deus,
sabedoria do alto, que vai fazer a diferença na nossa vida, e temos inteligência espiritual, ou seja, entendimento espiritual. Quem nasceu de novo começa a entender, compreender as coisas do reino. Conhecendo a vontade de Deus, ele não procura agradar a si mesmo. Pelo contrário, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e segue os passos de Jesus, é o que disse Jesus. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa dizer não ao seu eu, dizer não a si mesmo para viver a vontade de Deus. Tome a sua cruz e siga os passos de Jesus, o modelo de Jesus na sua vida. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai de Jesus, o nosso Papai Celestial, o nosso Pai. No 22 diz, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? É uma pergunta. E em teu nome não realizamos muitos milagres? Quer dizer, eram pessoas que se confiavam nos seus dons, nos seus talentos, nos seus ministérios, nas manifestações, dos seus dons espirituais, de milagres, expulsava demônios, profetizavam no nome de Deus, realizavam milagres. Mas olha a resposta de Jesus no 23. Então lhes declararei, diz Jesus, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós os que praticais a iniquidade. Vós os que praticais o mal. Ou seja, não adianta você ser cheio de dons, cheio de talento, cheio de habilidades, cheio de dons, até às vezes sobrenaturais, porque um dia você entregou vida para Jesus, foi cheio do Espírito Santo, começou a fazer coisas e os dons de Deus são irrevogáveis, Deus dá e não pega de volta quando você pisa na bola ou erra, mas vai nos responsabilizar dentro daquilo que fizemos com os dons sobrenaturais a nós confiados. Então tem gente que tem dons sobrenaturais, ou através de poderes demoníacos, ou através do poder latente da alma, ou às vezes até através do poder de Deus que foi dado a eles, mas hoje estão vivendo na prática do mal. Hoje estão vivendo fora da presença de Deus. Hoje estão vivendo sem intimidade com Deus. Todos os nossos dons e ministérios devem ser frutos da nossa vida de comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus, da prática das boas obras para a glória de Deus, com a motivação correta, para promover a glória de Deus e não a glória do eu. Lembre-se disso, sempre que você for fazer alguma coisa, você tem que pensar, isso é para a glória do eu ou para a glória de Deus? Eu estou fazendo isso com a motivação correta ou com o coração corrompido, enganoso e perverso? Então lembre-se disso, não é porque você expulsou já alguma vez na tua vida demônio, não é porque você já realizou milagre, não é porque alguma vez Deus já te usou para profetizar sobre alguém, que você está garantido no céu. Não, pelo contrário, é uma vida de bons frutos, frutos de arrependimentos, frutos do Espírito Santo e frutos que nós conquistamos, vidas, almas, pessoas que influenciamos positivamente e trazemos para o reino de Deus. Nunca os conheci, aqueles que praticam a maldade. Nunca conhecerão verdadeiramente a Jesus, aqueles que continuam numa vida de iniquidade, pecados, erros e falhas. Ou nunca nasceram de novo, ou já nasceram de novo e desviaram da fé, caíram em apostasia, e hoje, se não se arrependerem, como diz a Bíblia, essa árvore má será cortada e lançada no fogo do inferno. Então se arrependa, viva uma vida em quebrantamento, viva uma vida em arrependimento. Toda vez que tropeçar, meu irmão, não fica no fundo do poço, não fica lameado na sujeira, não fique envolvido no pecado, no erro e nas falhas. Pelo contrário, se levante em Deus, se aproprie do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A graça de Deus não é um aval para a gente ficar pecando, errando e falhando. Não, pelo contrário, a graça de Deus torna o pecado odioso, horrendo, horrível e nos faz levantar em Deus em perdão e graça para uma nova vida, uma vida de arrependimento, uma vida de mudança, uma vida de metanoia, mudança de mente, conduta, coração e postura diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que essa palavra chegue ao seu coração, que você viva uma vida com intimidade, com relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se você ainda não conhece a Jesus, entrega a tua vida e o teu coração
a Jesus. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Estamos à disposição para lhe servir, atender, te levar a ter um encontro pessoal com Jesus de Nazaré. Venha participar conosco, aqui embaixo tem os endereços, os horários de culto da nossa comunidade, da nossa igreja, Casa na Rocha, e também tem todas as informações, se você quiser contribuir conosco, se levantar com o apoio do Espírito Santo, movido com Deus, em uma expressão de generosidade, amor, de acreditar nessa obra, de acreditar nessa casa pastoral e de acreditar na obra de Deus e na causa do Evangelho. Faça isso, contribua, se levante como um cooperador fiel e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nos ajude a dar bons frutos para a glória de Deus, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo e frutos que são vidas que nós vamos conquistar para Deus. Senhor, nos ajuda, Pai, a não confiarmos em dons, talentos e ministérios, mas confiarmos em conhecermos o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu e triunfou na cruz do Calvário, e que esse Cristo se revele na nossa vida e no nosso coração. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, manifesta o teu poder e a tua glória sobre os teus filhos, derrama a tua graça, traz a resposta, opera de forma sobrenatural, milagres e maravilhas em cada casa, em cada família, em cada coração que se rende, que se entrega completamente ao Messias Hamashia, ao Messias prometido de Israel, Jesus de Nazaré. Abençoa os teus filhos, manifesta a tua glória, o teu poder e a tua unção e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vem estar conosco, quarta-feira às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Moarama, Paraná.